Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Nascimento, faço parte do time de Relações com Investidores aqui da B3 e hoje eu e o Leandro Rissato convidamos o CEO da Nelway, Rodrigo Bárcia, para falar um pouco sobre a história da Nelway, essa empresa adquirida pela B3, e fazer a demonstração de um dos produtos oferecidos pela companhia. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Muito legal estar com você aqui falando sobre esse tema que é sempre constante nas nossas conversas com os investidores. A Nelway foi adquirida pela B3 no final de 2021 e é parte fundamental da estratégia de dados analytics da companhia. Essa aquisição está alinhada com o objetivo da B3 de buscar diversificação de receitas mais recorrentes em mercados promissores como o de dados. Então, agradeço novamente sua presença. Rodrigo, antes da gente começar a demonstrar os produtos, você pode contextualizar para a gente um pouco o que é a Nelway e como ela surgiu? Claro. Bom, a gente começou em Florianópolis, era um time que já vinha trabalhando junto. E em 2010, a gente resolveu desenvolver uma plataforma de Big Data e Analytics que tinha alguns princípios nessa plataforma. Um deles é que ela rodasse na nuvem, porque ela ficaria mais barata e mais fácil de implementar nos clientes. Outra é que ela fosse de fácil usabilidade, então na época o Big Data ainda estava restrito a ambientes muito técnicos e precisava de times muito grandes ou muito qualificados para você conseguir operar dados. E a gente queria que usuários de negócio que não tivessem necessariamente habilidades em tecnologia da informação pudessem utilizar a plataforma. E o terceiro princípio é que ela fosse muito escalável e muito replicável. O que eu quero dizer com isso? Que ela pudesse, de alguma forma, ter diferentes tipos de dados que atendessem a diferentes indústrias e pudesse suportar em cima dela diferentes aplicativos. E aí a gente começou com um caso de uso de inteligência de mercado, cujo objetivo é recomendar clientes para os nossos clientes, fazer segmentação e geração de leads. E essa plataforma coletava dados de diversas fontes públicas na web a respeito de empresas e qualificava essas empresas para os nossos clientes. A gente foi evoluindo e, de forma espontânea, alguns dos nossos clientes começaram a usar a nossa plataforma e a facilidade que eles tinham de visualizar a informação e fazer correlações na plataforma para casos de uso relacionados a compliance. Então, caso de uso para conhecer o cliente, para homologar um fornecedor, para fazer uma due diligence. Por quê? Porque era muito fácil visualizar na mesma tela dados que estavam dispersos, que eles já estavam conectados e que eles eram fáceis de consumir. Então, desde 2018, a gente também entrou nesse caso de uso de risco e compliance e até então, esses eram os nossos dois principais casos de uso. Em 2021, quando a B3 nos adquiriu, a gente abriu uma outra vertente de negócio focada em dados de mercado de capitais. E aí essa plataforma que a gente construiu, que basicamente era agnóstica à natureza do dado e à fonte do dado, acelerou muito o nosso desenvolvimento de produtos com dados da B3. Não só refatorando alguns produtos que já existiam na B3, como o DataWise e o Monitora PIP, mas também utilizando os dados da B3, que até então eram focados nos negócios de mercado de capitais ou nos negócios de veículos, da UIF, e utilizar esses dados também nesses outros dois casos de uso, que eram o de risco e compliance e o de inteligência de mercado. Então, para dar um exemplo, os dados da UIF de cadastros de frotas de veículos que eram utilizados basicamente para financiamento, hoje a gente consegue utilizar eles e vender eles para montadoras, para empresas de autopeças, para locadoras de veículo que querem entender, por exemplo, quem são os grandes frotistas do Brasil. Os dados de mercado de capitais, não só a gente agora disponibiliza dados de negociação e de monitoramento, mas criou uma vertical também de segmentação de clientes para os bancos. Então, os bancos querem entender melhor da carteira de cliente deles, não só da perspectiva transacional no próprio banco, mas no mercado como um todo. E isso permitiu que, através da nossa plataforma, os mais de 1.000 clientes que já utilizam a plataforma da Nelway, para aqueles que o propósito atende esses dados, pudessem utilizar os dados da B3 também em diferentes casos de uso para entender melhor a sua carteira, para melhorar os seus processos de gestão de risco, ou também na questão de mercado de capitais focados para esse fim. Muito legal. Acho que você deu alguns exemplos aqui, né, de produtos da Nelway.
a gente queria pedir que você fizesse uma demonstração para a gente. Você consegue mostrar um dos produtos ao vivo? Bora, eu vou dar uma navegada aqui. Então, eu estou aqui, essa tela em que eu estou acessando é o que um usuário acessa na Nelway. Você falou em receita recorrente, né? Então, para entender o nosso modelo de negócio, hoje os nossos clientes pagam uma assinatura pela nossa plataforma. Essa assinatura é com base nos módulos que ele tem acesso, nas bases de dados que ele tem acesso e também no número de usuários. Então, para você ter ideia, hoje 95% da receita da Nelway é MRR, que é a receita mensal recorrente. Então, eu vou navegar aqui. E para você ter ideia, quando a gente assina um contrato, em menos de 24 horas, o cliente já tem acesso à nossa ferramenta. Então, ele não passa por um processo longo de implantação. Tá? O que vocês estão vendo aqui são vários aplicativos que rodam no topo dessa plataforma de Big Data que a gente construiu. Esses aplicativos auxiliam os nossos clientes na jornada do caso de uso deles. Então, se ele é um usuário de Sales and Marketing, ele vai ter acesso a determinados aplicativos. Se ele é um usuário de mercado de capitais, a outros aplicativos, e a mesma coisa com risco e compliance. Nós temos muitos clientes, inclusive, que são usuários nas 3 frentes. Então, dependendo de quem é o usuário dentro daquela empresa, essa telinha deles aqui vai ser diferente. Então, eu vou mostrar aqui um caso de uso típico de um cliente de risco e compliance. Um cliente de risco e compliance, eu vou pegar aqui um exemplo de alguém que tem uma carteira de clientes B2B, que são CNPJs. Então, o que vocês estão vendo na minha tela aqui é a agregação do cadastro de 61 milhões de empresas. Esses dados que vocês estão vendo aqui, hoje eles vêm mais de 600 fontes de dados, que a gente coleta esses dados, higieniza, correlaciona e estrutura. E aí aqui eu tenho essas informações de todas essas empresas e eu posso buscar qualquer uma dessas empresas no Brasil por mais de 600 variáveis, mas via de regra, o que um cliente nosso faz? Ele quer entender como é que está, do ponto de vista de compliance, uma carteira de clientes deles. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como isso pode acontecer. Eu vou fazer aqui uma pesquisa em que eu vou subir uma base de CNPJs. Isso aqui os nossos clientes fazem via integração, mas o que eu vou fazer aqui é um arquivo. Então, eu estou pegando aqui uma lista de CNPJs e estou fazendo uma pesquisa. Vocês estão vendo que agora ele filtrou esses 61 milhões de CNPJs nos 198 que eram objetos da minha pesquisa. E aqui no meio ele já tem o equivalente a um painel de risco, vamos dizer, dessas empresas. Não um score de compliance, essa aqui é uma carteira que do ponto de vista de compliance tem bastante red flag aqui. Ele vai qualificando essas empresas do ponto de vista de ramo de atividade, de número de funcionários, se essas empresas estão em lista de restrição ou não, como é que é o comportamento dessas empresas no pagamento de impostos, se ela tem sócios que são considerados pessoas expostas politicamente, se tem sócio que é procurado pela Interpol, se tem sócio que fez ou recebeu doação política e por aí afora. É uma série de variáveis que, dependendo da política daquele cliente, a gente já mostra ele aqui. Então eu posso fazer um filtro, por exemplo. Eu quero entender, eu tenho aqui várias empresas que têm um sócio que é uma pessoa exposta politicamente. Ele agora está filtrando só aquelas empresas e quando eu entro numa empresa específica, eu tenho o equivalente a um profile ou um dossiê daquela empresa, que me traz todos os dados que a gente capturou publicamente e que esse cliente tem acesso. Então aqui vem uma série de variáveis do que aconteceu de mídias adversas naquela empresa, qual que é a situação cadastral daquela empresa. Então a gente faz algumas coisas, por exemplo, para monitorar empresas de fachada, se ela está no endereço residencial, se ela está no nome de algum sócio que mora extremamente longe ou que não tem o perfil para ser sócio daquela empresa, quais que são as redes sociais corporativas dessa empresa e por aí afora. Então, dependendo aqui do que é importante para o nosso usuário ver, a gente vai demonstrando isso em tela. E aí tem algumas ferramentas de visualização que permitem que o nosso usuário entenda melhor não só essa empresa do ponto de vista de profundidade, mas também de contexto. Então a gente tem uma ferramenta de visualização de grupos econômicos aqui, por exemplo. Então aqui agora eu estou carregando aquela empresa onde eu estou partindo de um nó, e
cada coisa que vocês estão vendo aqui é um sócio e as empresas que estão relacionadas àquele sócio. Então imagina que agora eu estou analisando aqui 132 nós, aqui no canto superior direito da minha tela, em que 80 deles são empresas e 46 deles são pessoas. Tá? Aqui eu já agrego todos os dados desse grupo econômico, então quantos funcionários ele tem, em que setores ele atua, qual que é o faturamento estimado combinado daquelas empresas. E aí imagina que antes, um analista de compliance, o que ele precisava fazer se ele fosse homologar essa empresa aqui? Ele teria que pegar essas 80 empresas aqui e homologar uma por uma. Né? Então imagina que ele teria que ir em N bases de dados e ver se tinha alguma coisa que não estava em conformidade. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplesmente buscar diversas listas de restrição. Então, se tem empresas com trabalho escravo, se tem embargo do IBAMA, se tem sócios expostos politicamente por aí afora. E quando eu mando aplicar esse filtro, agora ele vai rodar todas essas empresas aqui e naquelas que tiver incidência em algumas dessas listas aqui, ele vai deixar muito claro aqui na minha tela. Isso aqui que eu estou fazendo é uma due diligence que eu comecei de uma carteira, olhei uma empresa que eventualmente me chamou a atenção e quis entender ela melhor. Agora, o que é um outro desafio aqui? Imagina que tem clientes nossos que têm literalmente milhões de empresas como clientes. Né? Ele não pode ficar fazendo esse processo aqui de forma manual o tempo todo e ele também não pode agir de forma reativa. Então, uma vez que ele faz o onboarding ou o cadastro desses clientes, depois ele precisa monitorar essa carteira de clientes. E aí, para isso, a gente criou uma ferramenta que chama Seeker. O Seeker é uma ferramenta que eu cadastro regras aqui de risco, quais que são as minhas políticas, e quando eu crio aqui uma análise, ele fica o tempo todo buscando informações sobre essas empresas e eu crio aqui faixas de aprovação. Então, olha, eu falo que aqui se uma empresa tiver até 350 pontos, tudo bem, ela está aprovada. Se ela tiver entre 350 e 650, eu vou derivar para um analista avaliar essa empresa. E se tiver acima de 650 aqui, eu já vou automaticamente reprovar essa empresa. E aí eu vou criando regras que, dependendo do que acontece com os dados dessa empresa, ela vai pontuando. Então, por exemplo, se uma empresa que vocês estão vendo na minha quinta regra tem associação ao trabalho escravo, ela de cara ganha 800 pontos, o que me deixa acima dos 650 na minha política. Tá? E eu vou... Cada vez que ele roda isso, ele já me dá aqui quantas empresas foram atualizadas, quantas foram aprovadas, quantas derivaram para a mesa e quantas foram reprovadas. Isso aqui reduz demais não só os riscos, né, porque eu deixo que os meus clientes atuem de forma proativa ao invés de reativa quando eles tiverem uma denúncia, um caso de compliance, mas ele também diminui demais o custo operacional de fazer essas análises, não só de forma profunda, mas também de forma recorrente. Então isso aqui foi um exemplo que eu dei de uma jornada de um cliente de risco e compliance, mas lembrando que dependendo da indústria do nosso cliente, ele usa diferentes aplicativos desses nessa mesma plataforma. E aí vem um pouco para a questão da B3, que eu acho que um dos atrativos dessa sinergia da B3 com a Nelway é a facilidade em criar produtos de dados e levar eles ao mercado muito rápido. E o que nos habilita a fazer isso? É justamente essa plataforma que para eu criar um novo aplicativo é muito rápido, porque a fundação dela já permite que eu trabalhe com qualquer tipo de dado para qualquer caso de uso, qualquer indústria, já com regras de segurança, auditoria, com conformidade ao LGPD. Então, para criar novas jornadas e novos casos de uso, para a gente aqui fica muito fácil. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação, pela demonstração. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre a Nelway ou você tenha alguma sugestão de pauta para os próximos episódios do Papo de RI, nós estamos disponíveis no e-mail ri@b3.com.br. Muito obrigado e até a próxima.